Estamos de novo aqui na Educa Virtual, na Semana Global do Empreendedorismo, levando até vocês conhecimento de profissionais na área do empreendedorismo que nos orientam, que nos auxiliam. Essa semana a gente conversou já sobre a mulher no empreendedorismo, sobre de que maneira a gente deve investir, que cuidados a gente deve ter na nossa empresa. Falamos com economistas, com pessoas que estão na área. E hoje eu tenho o grande prazer de receber o José Donizete Valentina, um especialista na área da contabilidade. E quem de nós, José, não tem dúvidas nessa área, especialmente quando a gente abre uma micro ou até grande empresa. E a formação do José é bem especial. Ele é bacharel em ciências contábeis, mestre em educação, ou seja, forma futuros contadores, é professor e coordenador de pós-graduação em diversas universidades na área da contabilidade, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, ou seja, ele tem um grande número de contadores nas mãos dele sendo orientados sobre como deve funcionar a contabilidade no Brasil. E também é empresário na área da contabilidade. José, muito bem-vindo nessa Semana Global do Empreendedorismo. O prazer é meu estar aqui. E se não for pelo empreendedor, né, não há Brasil, não há economia, não há nada nesse país, né? Quer dizer, no mundo, né? Tá certo. Isso aí. Nós vamos conversar hoje, José, sobre o desafio da formalização das empresas no Brasil. Eu quero começar a conversar contigo sobre qual é a tendência do empreendedor no Brasil quanto à legalização dos seus empreendimentos e se é possível atuar irregular no Brasil. Bom, para nós começarmos a falar sobre a tendência, né, do empreendedor no Brasil quanto à regularização, nós teríamos primeiro que entender o que é o Brasil, o que é o empreendedor nesse cenário nacional. Assim, de forma rápida, né, até que vocês aí possam acompanhar, nós estamos num país considerado no mundo de maior complexidade burocrática e fiscal e tributária. Sabe que você está num país onde o índice de complexidade é o maior do mundo? Quando você assiste lá um filme, vê os Estados Unidos, você pensa assim, puxa, eles são o que há para a guerra, porque se alguém não tem como guerrear com eles. A tecnologia deles para a guerra é algo assim insuperável. O Brasil, o que os Estados Unidos é para a guerra, o Brasil é em tecnologia de fiscalização e complexidade. Então é algo assim que torna a vida do empresário, o empreendedor, ele vai se tornar o empresário. Nós vamos dizer assim, olha, mas todo empreendedor, ele é empresário? Sim, ele é empresário, só que nós temos hoje um grande índice, né? Temos aí mais de quase 70%, 80% aí de informalidade. Então, quando vai se pesquisar no mercado, nós vemos que se atua no ramo comercial, serviço, mas não se formaliza o negócio. Aí o governo, em contrapartida, desenvolveu técnica, que é chamado hoje o sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, aonde ele visa, né, trazer para a regularidade essas empresas. Nós temos, como até comentado, temos várias ações que foram tomadas, só que o famoso Big Brother já começou a existir. O futuro é hoje. Nós estamos sendo vistos. Porque uma vez que ele consegue enxergar, ele traz para a formalidade. E depois que ele traz para a formalidade, ele fiscaliza. O empreendedor, como ele já tem esse perfil no Brasil da informalidade, então hoje ele está tendo um impacto, ele vai ter que se formalizar. Nós vemos então assim coisas absurdas, porque nós podemos pensar, são abertos hoje no Brasil uma média na junta comercial de 600 mil novas empresas por ano. Imagina o que é isso é o que está se formalizando. É algo assim, o Brasil tem, né, tem um índice de empreendedorismo muito alto, né? A cada 100 pessoas no Brasil, 12 são empreendedoras. O Brasil ocupa no ranking dos 27 países que estão na frente, né, como maiores empreendedores do mundo. O Brasil tem terceiro lugar, só perde para os Estados Unidos e para a China. Então, vamos então fazer um resumo rápido. Ele está em terceiro lugar no ranking mundial, né, em relação a empreendedorismo, só que nós temos aqui uma informalidade muito grande, aí vem o governo com uma complexidade, ou melhor, com uma tecnologia, deixa a complexidade de lado, porque isso já é fato. Ele vem com uma tecnologia de ponta para, né, e uma intencionalidade arrecadatória, porque nós temos um investimento tão alto em tecnologia de arrecadação, temos uma arrecadação absurdamente alta, né? O ano passado o governo arrecadou 1 trilhão e 500 bilhões de tributos. Gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Desses
1 trilhão e 500 bilhões, só você entrar no site, né, do Impostódromo, você vai verificar que esse 1 trilhão e 500 bilhões, nós temos assim um ranking absurdo dos 100% desse 1 trilhão e 500 bilhões, nós temos o quê? 70% desse valor foram pagas por apenas 10 mil empresas, que estão lá no lucro real, mas 190 mil que estão no lucro real pagaram 10%. No lucro presumido, 600 mil empresas pagaram 15%. E as empresas são as pequenas empresas, são mais de 3 milhões, pagaram só 5% da arrecadação. Então o governo vê as microempresas como um nicho de aumentar também a arrecadação. Infelizmente no Brasil nós não temos assim uma preocupação com o desenvolvimento econômico na mesma proporção que nós temos com a arrecadação. E nós não vemos o retorno econômico, o retorno social, na mesma proporção que você vê a preocupação de se arrecadar. Então, nós temos aí todo um discurso sobre dinheiro público, né? Não é esse o nosso foco hoje, mas eu diria que é o conjunto da obra, né? Não tem como se analisar algo isoladamente, porque uma coisa interfere na outra. Mas o empreendedor é ele que move a economia. Temos aí, acho que 12 milhões de novos empregos, 95% da economia do país é movida, né, pelos novos empregos, é movida pelas pequenas e médias empresas. Então, quer dizer, se coloca nessa condição, e para fechar ainda o cenário, aí, né, para você continuar, nós temos uma média de 43%, né, das empresas que são abertas, 100% das empresas que estão abertas, há uma estatística que 43% é por necessidade e não, né, que ele está indo lá por oportunidade, diferente de outros países. Quando você tem uma oportunidade, você vai focar essa oportunidade e vai ter uma forma de atingir esse objetivo, né? O empreendedor transforma uma oportunidade em forma de ganhar dinheiro. Então, aqui é o contrário, a necessidade é quando você não tem emprego, você precisa de ganhar a vida de alguma forma, você tem uma profissão, conhece ou tem detém, né, um conhecimento técnico e você quer desenvolver. E não tem escolha, então isso muda o cenário. E quando você olha também no perfil brasileiro, nós temos assim, classe B e C, são 58% das novas empresas são por empreendedores da classe B e C. Classe D só 7%. Então é uma classe realmente que ela precisa e ela entra por necessidade. Então esse cenário mostra que o Brasil, embora hoje ele esteja num momento muito favorável, mas por outro lado a legalização é aonde, vamos falar um português aqui para os nossos amigos, onde o bicho pega. É aí que o bicho pega. Quer dizer que não é que não dá para atuar, é que chega um ponto que tem que se regularizar. Que a pessoa é obrigada a se regularizar. Ou ele se regulariza, ele não tem como atuar no mercado, ele vai sofrer, né, penalizações aí que são graves, né? Você vai ser autuado, você vai ser proibido de exercer a atividade, pode ter a apreensão de mercadoria, né? Tem casos aí até bem mais drásticos, né? Entendi. E como é que ficam as empresas internacionais que querem trazer um negócio para o Brasil? Ou até empreendedores de outros países que querem vir para o Brasil? Como eles se veem no Brasil nesse sentido da regularização? Ok, como eu atendo muito, né, empresas internacionais que querem vir para o Brasil, até empreendedores, quando nós olhamos a nossa história, vemos os nossos avós, né, meu avô veio da Itália, outro veio de Portugal, e eles vieram numa época aí, né, da Europa, dos outros países, eles vieram numa época em que lá estava faltando dinheiro, então eles vão para o Brasil, que é a terra da oportunidade. E hoje nós estamos tendo um cenário bem diferente, é óbvio, mas algo parecido, né? Lá eles estão passando muita dificuldade em termos de empreendimentos, novos empreendimentos, e o Brasil tem se demonstrado algo muito favorável para eles. Então, quando nós falamos de estrangeiros no Brasil, são mega corporações. E quando elas vêm, elas têm uma estrutura muito bem montada. O programador, são técnicos, pessoas, né, formadas que veem oportunidades, até pelas empresas deles lá fora, de vir trazer e montar unidades aqui no Brasil. Às vezes vem 1, 2 pessoas, pequenas indústrias, e estamos recebendo muitos aqui. E acontece uma coisa interessante, né? Inclusive isso foi até uma reportagem, se eu não me engano aí, eu não vou fazer propaganda, mas foi uma reportagem até que passou na Band News, quando mostrou eles entrevistam estrangeiros. Eu achei muito interessante, porque aquilo que eu vejo no dia a dia, eu vi um estrangeiro falando. Ele dizendo assim, olha, quando nós falamos em montar negócio num país,
Você fala, eu vou montar um negócio na Alemanha. Pô, meu, Alemanha. Vou montar na Inglaterra. Pô, assusta. Fala, pô, lá não deve ser brincadeira, vamos entender como é que funciona. Quando você fala Brasil, você lembra carnaval, praia, sol, um povo alegre, um povo receptivo. Você fala, ó, Brasil é uma beleza, vamos pra lá. É fácil, porque o povo, eles associam, né? Eles associam esse lado legal ao perfil do povo, né? Só que quando eles chegam no Brasil, o Brasil é um dos países mais complexos do mundo, se não mais. Eles não conseguem vir para o Brasil montar um negócio, é algo muito complexo. Então, se ele realmente não tiver todo um preparo para vir, porque eu vou dar um exemplo básico. Muitas vezes eles querem trazer negócios para cá, eles barram só no ponto em que eles vão abrir, no local. Você precisa de licenças, alvarás. Tivemos empresas que chegaram em outros países uns anos atrás que montaram, né, eles iam trabalhar com produtos agrícolas, mas eles iam comprar e vender. Então montaram um prédio, já pagaram uma pessoa aqui para alugar, adequar o local, e depois iam trazer o negócio. Quando for trazer o negócio, foram buscar licença, a CETESB analisou e falou para mim, vocês vão abrir o saco do defensivo e vão colocar em outro saco menor, onde vai descartar esse defensivo? Essa área é proibida. Perderam todo o investimento, tiveram que sair de lá. Então, quer dizer, não é brincadeira. Então, quando eles vêm para cá, realmente há necessidade, não é impossível, nós estamos aqui preparados para recebê-los. A questão é que não é tão simples, você vem, né, e manda a bala, tudo é simples, se emite um papel, eles notam até o diálogo com essas pessoas que chegam aqui despreparadas, eles acham que eles falam, quanto custa montar a empresa? Como se fosse comprar um pão na padaria, me dá o pão, né? Mas não é assim. É quando você começa a desenvolver, a coisa vai começando a ficar complicada. Então hoje nós atendemos uma quantidade grande, né, de pessoas que querem trazer empreendimentos para o Brasil, mas só que antes de vir eles pedem para a gente fazer todo o planejamento e orientá-los, né, desde o momento que eles vão entrar até o momento que o dinheiro vai voltar. Então tem uma trajetória bem completa, nós damos toda essa instrução. Mas finalizando e também terminando de responder a sua pergunta, é bem para esse lado. Então hoje o Brasil é visto como oportunidade, mas eles não têm uma visão da complexidade. Isso tem sido um fator que limita muitos investimentos aqui no Brasil. Interessante, né, Donizete? Até para a nossa cultura, para a nossa educação, a importância da gente se atualizar dentro do nosso próprio país e buscar esse esclarecimento, porque em muitas ocasiões nem nós sabemos lidar e administrar com toda essa burocracia existente, né? O brasileiro não é educado para ser empreendedor, né? O brasileiro não é preparado. Nós não temos o maior problema no Brasil, infelizmente, é educação e cultura em todas as classes sociais, até nós vemos as mais preparadas ainda, nós vemos poucas faculdades, devia começar no pré, né? Devia começar na escolinha. Claro. Né? Empreendedorismo é uma disciplina que deveria ser dada desde as escolinhas. Eu trabalhei junto a alguns projetos já no passado no Sebrae, junto a grandes universidades, no sentido de levar projetos. O Sebrae tem esses projetos, mas teria que ser algo assim, teria que ser do MEC, teria que ser obrigatório uma aula de empreendedorismo. Fazer parte das disciplinas. E deixar claro que empreendedorismo não é lá abrir uma banca lá e vender. Empreendedorismo é fazer o negócio dar certo e com todas as etapas que tem que ser seguida, que a parte tributária é legal também, a parte legal é uma delas. Ela não é, você pode estar 100% preparado para ela, você fecha no outro dia, porque você deixa de relevar os outros itens. Que são importantes. Ela é um dos, né? Mas é que tem sido a porta de entrada. Tá certo. E se você tivesse que determinar o que é mais difícil para o empreendedor na hora de regularizar o seu negócio, o que você considera assim, um elemento, o calcanhar de Aquiles? O calcanhar de Aquiles é que eu entendo o seguinte: primeiro que ele não sabe o que perguntar. Ele não entende assim, o que ele quer fazer, a atividade que ele vai explorar. Ele não consegue enxergar o que ele vai fazer, vai procurar um profissional que possa orientá-lo. E aonde que isso pega? Pega porque quando você vai montar uma empresa, você tem uma legislação que vai dizer qual tipo de empresa que eu vou abrir. Então, você vai depender de achar um profissional bem qualificado e normalmente se paga uma abertura, não, deveria se pagar uma consulta de orientação, deveria ter essa orientação, tanto que aqui no Educa Virtual nós estamos para lançar um curso, né? Estamos lançando um curso que vai dar essa trajetória toda, né? Para essas pessoas que querem montar a empresa, para ter toda essa noção, esse conhecimento.
Mas ele queria o quê? Então ele começa a falar, pô, peraí, eu vou abrir uma empresa, eu preciso abrir uma empresa no primeiro momento, eu posso trabalhar como autônomo, que não é empresa, pessoa física, vale a pena? Porque sempre ele tem que entender o que é uma empresa, que é casamento, né? O casamento ainda tem algumas coisas, a pessoa se apaixona e vai com tudo. A empresa não, a empresa também ela tem, assim, quando eu dou palestra muitas vezes sobre empresa, eu comparo com o casamento. No final o cara não casa nem abre empresa, né? Não sabe nem o que vai fazer. Deixa a parte. Deixa pra lá. Mas o que acontece é que quando ele vai ter que falar, eu devo abrir, ele vai falar, pô, peraí, mas quais são as opções que eu tenho? Ele tem que entender. O que você vai fazer, qual o seu faturamento previsto, o seu cliente, qual é o tipo de cliente que você vai ter, porque dependendo do tipo de cliente que você vai ter, ele não aceita o tipo de empresa que você vai montar. Você vai montar uma MEI, mas ele do outro lado não vai aceitar, um microempresário individual, você pode abrir qualquer contador aí que esteja no Simples Nacional gratuitamente. Ele pode ter assessoria contábil dele por 1 ano gratuitamente, desde que ele esteja no Simples Nacional. Então, puxa, é uma vantagem, você vai ter, talvez vamos conversar mais sobre isso. É uma vantagem, pode ser, mas você evolui, foi para meio não dá, mas e o Simples? Bom, Simples Nacional, a microempresa, empresa de pequeno porte, ela não é tipo de empresa, é uma forma de pagar imposto que chama tributo, que chama Simples. A empresa, para abrir, ela tem que ir na lei, no Código Civil. Né? A Lei 10.406, aí 2002, tem o novo Código Civil. Como é que eu abro uma empresa para o novo Código Civil? Aí você tem lá, que abre pela junta comercial, abre pelo cartório, as sociedades empresárias, as sociedades simples. Então ele precisa ser conduzido, então ele já barra nisso, porque é um universo complexo que não adianta pagar para alguém fazer, vai ter que ter um diálogo, vai ter que tentar deixar bem claro o que ele vai fazer. Só que na hora que ele abre, ele não pensa numa palavra chamada custo. Eu até brinco às vezes, eu brinco até com as crianças, né? Porque quando elas fazem alguma coisinha lá que elas produzem uma vez, elas pegam o dinheiro e ficam felizes. Não, só que agora você vai ter que devolver o quanto custou isso que você pegou. Ela começa a ficar triste, quando só sobrou isso para mim, isso que é chamado lucro. Esse sentimento de tristeza, todos nós temos, né, papai? Não é só você. Né? Só que é isso que ele não consegue enxergar o que é o custo, e o custo tributário. Ele começa a pôr no lápis, ele fala, pô, hoje eu preciso de um funcionário. É o maior entrave hoje no processo empresarial é a lei trabalhista. Ela é difícil, porque ela induz, né? ela quase que facilita para que o processo não funcione. Né? Tudo é feito numa assistencialismo, de proteção, etc. e tal, só que ela trava, são todos valores caros, né? Você tem uma férias, um terceiro, fundo de garantia, muitos direitos, né? Não que não tem que ter, só que tinha que ter uma relação onde o governo ele mediasse para que não houvesse os abusos, mas ele facilitasse para que ambas as partes ganhassem, não é para o empresário ganhar. Nós dependemos da pessoa que está contratada, ela tem que ganhar bem, só que tem que ter uma relação. Então, quando um empresário, um empreendedor também entende quanto é o custo tributário, quanto é o custo, ele começa a falar, pô, eu tenho que ter muito capital. Então, se fosse resumir, eu colocaria em 2 pontos, no meu ponto de vista. A complexidade legal, ali da primeiro passo a abertura tributária, e o capital, porque nenhum empresário, pouquíssimos empresários, consegue ter o dinheiro necessário para suportar o empreendimento por um período até que ele comece a gerar dinheiro por si só. Normalmente ele já entra precisando de renda e o negócio precisa de investimento. Então ele não quer gastar, não quer pagar imposto, não quer fazer nada, aí que começa a gerar informalidade, só que hoje a informalidade está um pouco mais complicada. Entendi. Olha aqui, quantos pontos o José Donizete colocou aqui para a gente interessante, que a gente pode correr atrás para esclarecer, porque agora ele deu umas pitadas para a gente, mas eu acredito que é um assunto para você empreendedor ou para você empresário correr muito atrás para esclarecer, e ele já deixou uma dica para a gente que na Educa Virtual está para ser lançado, um curso orientando o microempresário, o empreendedor que deseja formalizar o seu negócio. Achei de suma importância esse cuidado, essa atenção e os detalhes, né? Você tem que estar na ponta do lápis, tem que esclarecer, tem que correr atrás para de fato funcionar o seu negócio. Eu sempre digo uma coisa que é interessante. No momento que você se dispõe a ser empresário, você fala assim, olha, eu sou o Donizete,
eu sou um consultor, professor. Eu posso ser o meu, duvido que eu seja o melhor do mundo, né? Eu sou uma pessoa dedicada ao que eu faço. Mas vou ser arrogante aqui, vamos supor, fazer de conta que eu fosse o melhor do mundo, mas bem arrogante mesmo. Eu sou o melhor do mundo, só que eu vou lá prestar o meu serviço, vender minhas aulas, e eu não quero esquentar a cabeça com nada. Então qual a dica, né, que serviria para mim? Vai ser empregado, não vai ser empreendedor, vai ser empresário. Porque se você for empresário, além daquilo que você faz, que é a sua atividade, você vai ter que entender outras regras, você vai ter que entender sobre um pouco sobre a parte legal, você tem que ser contador, né, advogado, mas você vai ter que ter uma boa noção do que compete ao seu negócio, você vai ter que entender sobre custos, vai ter que entender um pouco sobre o mercado em que você atua. Então, existe uma série de conhecimentos que o empresário é obrigado a ter. Não precisa também radicalizar, mas é bom deixar claro que aquela ideia, olha, eu vou tocar o barco e depois o meu pessoal que cuida disso para mim, se você fizer isso, você vai, literalmente, vai se dar mal. Não faça isso. É a única dica que eu dou, não faça isso. Que bom, Donizete. Essa é uma orientação básica para todos nós. Eu acho que o fato de ter um esclarecimento nessa área, para quem deseja abrir um negócio, é de suma importância, mas eu acredito que para nós brasileiros, de maneira geral, para entender até que imposto eu estou pagando sobre os produtos que eu compro, como é que eu administro a minha casa, o que eu faço com o meu salário no final do mês, que prioridades eu dou, até para o dia a dia da gente, isso é de suma importância. Se o brasileiro tivesse mais informação, ou tivesse mais conhecimento e mais interesse em conhecer, em ter essas informações, com certeza o Brasil seria um pouquinho diferente, que ele teria uma visão, uma forma diferenciada de ver tudo que está à sua volta. Ele vai ver que realmente algumas coisas não estão, né, não é por esse caminho. Então temos um projeto aí que está sendo discutido, de que seja divulgado em todos os, como nos Estados Unidos é outro esquema, mas que seja divulgado quanto de tributo, né, está embutido em cada item que você compra. Se você vê isso, você vai cair das pernas. Fica apavorada, né? Exato. Realmente. Você acredita que medidas precisam ser tomadas por parte do governo para facilitar a vida dos empreendedores? Acho que você já deixou algumas dicas aí e que já foi feito. Exemplo, os microempresários individual e o Simples Nacional já não resolvem isso? Eu diria o seguinte, quando nós tratamos de quem está entrando no mercado, nós temos que entender qual é a intenção disso tudo. Nós queremos o quê? Um desenvolvimento sustentável do país, aonde nós tenhamos assim, um equilíbrio econômico entre as classes, onde o desenvolvimento ele seja de uma forma mais homogênea, né? Ou nós queremos simplesmente regularizar e possibilitar que se entre no mercado, que se entre no monte de negócio e formalize, vamos chamar de formalização. Eu diria o seguinte, a MEI, né, foi fantástico, tirou muita gente que estava na informalidade, pessoas que trabalham com manicure, o carregador, até outras pessoas recém-formadas, que eles não tinham uma condição de se formalizar, porque montar uma empresa é algo que custa caro, tem custo, e o que ele ganha muitas vezes não suporta isso, então está fora de cogitação. Então, a MEI trouxe essa possibilidade, né? O Simples Nacional, temos mais de 3 milhões de empresas no Simples Nacional, também ele é um dos maiores benefícios que foram trazidos, né, porque ele uma vez aberto, né, dentro da lei normal que se abre uma empresa, você pede o enquadramento. É óbvio que você já vai fazer essa pesquisa lá no início, antes de abrir a empresa. Você já vai fazer toda a análise antes. Ok, já vou abrir e vou pedir enquadramento do Simples Nacional. Ele desburocratiza muito, então também ajuda. Só que eu entendo o seguinte, hoje, no momento em que você se torna uma empresa que começa a ser mais produtiva, ninguém quer montar um negócio, que o limite do Simples Nacional é 3 milhões e 600 anos. Para quem é empregado vai montar um empreendimento, pode parecer que é o fim do mundo, mas se você é empresário, isso não é nada. Isso quer dizer o quê? Que no momento que você cresce, aí você vai pagar a conta por aquele que está tendo o benefício. Aí você começa a entender como é essa matemática, aí você entende o quê? Peraí, você tem uma noção, aí você entra numa carga tributária tão complexa,
As leis trabalhistas, nós só temos assim, alguns benefícios do Simples Nacional, não a meia, que entra no Simples Nacional. Nós temos alguns benefícios ali no que se refere a INSS, alguns recolhimentos que diminuem a carga tributária da empresa. Mas a complexidade de trabalho, as leis trabalhistas são iguais para todos, pode ser igreja, ONG, pode ser indústria, a lei é igual para todos, é homogênea, é a mesma lei, a CLT. Então, quando ele está de cara com a CLT, ele está de cara com o custo tributário, e ele está de cara com uma terceira coisa que hoje está massacrando as empresas, que são chamadas obrigações acessórias. Nesse processo de tecnologia digital do governo, que é o CEMISPED, ele lança obrigações acessórias, que são informativos que você tem que preencher, que antes você tinha que preencher em papel e levar. Hoje não, você tem que preencher programas, ele entra, você vai mandar um chamado EFD, né, Escrita Fiscal Digital, você vai mandar um arquivo, você antigamente dizia, olha, o que eu tirei de nota, hoje não, ele entra na nota, vê o item, né, se você comprou, de quem você comprou, para quem você vendeu, para quem você vendeu. Entendi. Então, quando ele gerou uma coleção de mais de 150 obrigações acessórias no Brasil, isso é massacrante, é impossível. E nós temos os profissionais, eu trabalho com, né, sou contador, eu trabalho também com os contadores, é algo que fica insustentável, o empresário não suporta, porque gasta-se tanto tempo dando informações repetidas para o governo, pela ineficiência do sistema dele, né? O uso ainda não se compatibiliza, e o custo, a empresa tem que ter um aplicativo para gerar essas informações que o governo não subsidia, é ele que tem que bancar, e se não fizer, temos obrigações que, se não entregues, a multa é de R$5.000 por mês, cumulativo. Isso é muito dinheiro. Não, para quem elabora é um horror, porque se ele cometer um erro e não fizer, ele vai arcar com a consequência, é muito dinheiro. E quem está do outro lado também tem que ter visão, né? Então o empresário tem que entender o que é a obrigação dele. Então hoje eu digo o seguinte, nós, ok, temos que melhorar o Simples Nacional, só que nós temos que começar a reformular o sistema tributário nacional e hoje, né, ou ontem, essas obrigações acessórias tinham que ser reduzidas no mínimo uns 40%, no mínimo. O custo da empresa aumentou muito graças a isso. O governo ele conseguiu, de um lado, ter um super controle, mas quem paga a conta ainda é o empresário. Então, vamos dizer assim, quando você ainda é um microempreendedor, você está no Simples, você está numa zona de conforto, ainda é bom. Mas no momento que você cresce, aí você começa a pagar a conta para os demais. Mas não é uma contradição? Porque o desejo, quando uma pessoa abre uma empresa, se torna um empresário, não é que ele cresça, não estaria aí o objetivo de um empresário e de uma nação, não é que ele cresça. Então, quando ele cresce, ele sofre. Aonde eu quero chegar, não justifica. Então, o governo tem mecanismos para isso. Deveria já ter feito isso, deveria fazer urgentemente isso. Tem que desburocratizar esse sistema, tem que baratear esse sistema. Não que ele não tenha que ter o controle, não que tenha que ter arrecadação, aí é uma matéria à parte que tem que ser tratada em outra instância, como é que se usa esse dinheiro, mas o que tange ao empreendedor tem que descomplicar. Ainda está muito complicado, muito complexo, multas que são irreais, abusivas, além da capacidade econômica do contribuinte. Né? Então você falava, eu tenho um botequinho lá, era a coisa mais comum que tinha. Tinha lá um comércio desse tamanho, ele falava assim, olha, eu estou aqui, o governo não está preocupado comigo, ele quer os grandes, ele nem me enxerga. Né? Hoje, esse comércio pequenininho, ele compra de quem? Ele compra das indústrias. Bebida, sorvete, cigarro, etc. E tal. A indústria emite nota fiscal eletrônica. No momento que a nota fiscal eletrônica entrou no sistema com o CNPJ dele, ele já tem o estoque desse pequeno empresário. E nós temos... Para o governo fazer isso, você tem uma ideia, ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ter tecnologia, né? Ele tem tecnologia, que é a parte, ele tem que ter uma máquina boa e um programa bom, um sistema bom. E ele tem um dos maiores computadores, antes era um dos 6 maiores, hoje já deve estar não sei em que número, mas ele tem um dos maiores computadores do mundo destinado a esse serviço, que é o T-Rex, e tem o sistema de informática dos mais avançados do mundo, é quase que inteligência artificial, que é o sistema Arpia, que funciona. Então você não tem mais aquela pessoa olhando a sua empresa, é um robô, ele está o tempo todo, você pode... Então hoje, você para ser visto, então
O empresário ele já não tem, né, aquela ideia, olha, eu vou vender sem nota, essas coisas que é uma coisa absurda. Eu acho que é isso que o brasileiro foi educado a fazer o errado ser certo. Mas um jeitinho. Só que infelizmente o sistema é tão complexo que quase que o sistema ele ainda incentiva a fazer isso, mas só que agora ele bloqueia porque ele vê. Entendi. Né? Ele fiscaliza. Só que não basta fiscalizar, nós precisamos de tornar mais simples a vida. Aí sim, você vai punir aquele que não está fazendo, porque eu estou dando condições para ele fazer. Entendi. É diferente. Entendi, Donizete. Você acredita que isso contribui, então, obviamente que sim, para o índice de empresas que fecham as portas nos seus primeiros anos de vida? Com certeza, nós temos. Eu diria que contribui, não é só isso, tá? Okay. Contribui. Você tem assim, porque uma média de 35% das empresas que abrem, elas fecham nos 3 primeiros anos de vida. É a média nacional, deu uma pequena reduzida, né? Reduziu um pouco, porque quanto maior o nível de educação e de estudo do empresário, menor é o índice de empresas que fecham. Então, não tem como. A educação, o estudo ainda faz com que ele tenha mais visão e isso conduz. Mas isso com certeza influencia, porque tem outros fatores, que ele não sabe dimensionar capital, ele não sabe enxergar o que é formação de preço, custo, ele usa mal o marketing, ele desconhece o que é marketing, ele desconhece onde está o público dele, o cliente dele, a concorrência, ele desconhece quais são os tributos, as partes legais, que ele também quer estar direto ligado a isso, né? Vai trabalhista. Então, quer dizer, é uma somatória que realmente não tem como. Ser empresário não é só isso, estamos deixando claro, envolve muito mais aspectos. Mas, em tese, isso daí é o que tem, né? Que tem bloqueado. Os outros aspectos, ele ainda pode ter a chance de se reerguer, buscar ajuda, mas esse não, esse é pontual. É controlado, vamos dizer assim, né? Pontual e controlado. Você errou, você vai ser punido. Você poderia estabelecer um roteiro para quem estiver nos assistindo e deseja montar uma empresa, por onde que ele deve começar para formalizar o seu empreendimento? Bom, em primeiro lugar, ele entender se ele precisa mesmo, se é isso que ele quer. Porque ser empreendedor é alguém que tenha, alguém que tem um estado de espírito diferente, porque ele vai buscar o conhecimento, ele está disposto a pagar o preço por isso, que é dedicação, muito tempo, diferente do mito que se cria, né, do empresário andando de helicóptero, o cara não vai dormir, vai trabalhar, vai ficar sem grana, vai ter que batalhar pra caramba. Quer dizer, ele tem que entender isso, ele está disposto, mas segundo, ele vai ter que buscar uma ajuda, sempre busca um contador, porque hoje no Brasil o único profissional mais preparado para isso ainda é o contador, preferência alguém que já tenha, né, que possa, converse com se a pessoa tem experiência, tem uma boa indicação, demonstra ser uma pessoa preparada, né, que esteja registrado no CNC e tudo mais, porque tem um monte de gente usando de conta aí, que nem médico, né, que faz cirurgia e nunca foi médico. Nós temos a nossa profissão também, tem que tomar cuidado com isso, eles se fazem, né, e aí são os curiosos que falam bem, mas enganam. Aí você vai buscar ajuda, aí você vai ter que entender o quê? Você vai traçar como se fosse, vamos dizer, o plano de negócio. Então, o que é o plano de negócio? Porque eu não quero falar muito do plano de negócio, parece algo tão sofisticado, mas é algo básico. Então, você vai entender as primeiras etapas. Primeiro, olha, para mim poder montar um negócio, por onde que eu começo? Quais são as opções que eu tenho? Eu posso ser uma MEI, eu posso abrir uma empresa, que tipo de empresa? Essa empresa vai poder entrar no Simples Nacional, ok. E o que é que eu tenho de obrigações mensais dessa empresa? Não só que você vai pagar de tributo, lembra que não é só abrir a empresa e tirar nota que você paga imposto. O fato de estar aberta, a manutenção dela, que eu chamei de obrigação acessória, que são mais de 150 no país, o fato de abrir, você tem que estar cumprindo obrigações mensais, se não cumprir as multas. Então você terá que entender quais são as obrigações da sua empresa, para você ver, né, o custo-benefício, depois nas pontas do lápis. E você tem que entender, eu vou abrir a porta, você tem que entender o que você precisa para adequação física, móveis, utensílios, etc. Tal. Você tem que entender quanto tempo você vai ter que contratar funcionário, não vai, se você vai ter que fazer divulgação, o custo mensal, você vai entender quanto você vai vender o seu serviço, o seu produto, a sua mercadoria, como que é o mercado é a concorrência, o cliente, tá bom, então se o preço médio que eu vou vender é esse, então quanto que vai custar, quanto que vai sobrar, quanto eu vou precisar de capital para isso? Aí envolve todo um processo que envolve família, envolve postura, envolve preparo. Então, quando o
o momento que ele for abrir, você for abrir, deve seguir esse roteiro. Procura um profissional, entenda, né, o local que você vai abrir, quais são as licenças. Você não pode abrir na sua casa, tem maioria das vezes não pode, você vai ter que abrir num ponto. Você precisa ter licença de funcionamento. Hoje as cidades, você não consegue nem fazer a abertura se não tiver alvará. Antigamente você abria e depois descobria se tinha alvará. Hoje não, já é praticamente vinculado. Então, no primeiro momento eu tenho, naquele local eu posso, então você vai ter que traçar um roteiro, depois o tipo de empresa, os tributos e tudo mais. Tá certo. Fica aí então as orientações do Donizete, algumas orientações que ele vem dando desde o início da nossa entrevista para facilitar um pouco não, para orientar melhor a vida do empreendedor, visto que ele já deixou claro que muitas são os caminhos que devem ser percorridos para que a sua empresa funcione, para que ela dê certo, para que você consiga permanecer no mercado. Você poderia falar um pouquinho para a gente se a pessoa contrata ou não um contador? Bom, ele é obrigado a contratar um contador, porque é o único profissional hoje no Brasil habilitado e que pode prestar esse serviço. Eu vou atrás de um advogado? Não, o advogado não está habilitado. Ele pode até fazer a abertura da sua empresa, mas ele não pode dar a manutenção. Essa é uma atividade legal, controlada pelo governo, que só pode ser feita por um contador. Mas eu dou uma dica: se você vai abrir uma MEI, por exemplo, microempresário individual, você, eu já repito, que eu até comentei anteriormente, você tem direito a 1 ano de assessoria grátis de uma empresa de contabilidade, de um contador que esteja, né, no Simples Nacional. Então, tem esses detalhes. Mas uma vez que você montar uma empresa, tome muito cuidado. Às vezes eu falo, não é porque você vai pagar mais caro, porque você é o melhor contador. Não é isso. É que imagina que você como empresário, você vai comprar alguma coisa, você vai vender, você diz assim, olha, isso daqui tem um custo mínimo. Quando alguém começa a vender mais barato, tem alguma ilegalidade por trás disso. Então, quando você encontra profissionais, que eu chamo de profissionais de 1,99, que estão se prostituindo aí por valores muito baixos, hoje é impossível, porque fala, mas sou eu mesmo que faço, impossível. Você pode até ter um custo menor, mas a complexidade hoje das áreas são tão grandes que seria impossível ele conhecer todas e ter um suporte de programas, de tecnologia para... Então teria que, no mínimo, se você notar que a pessoa tem uma estrutura mínima e ele cobra algum valor que na média do mercado talvez não fique mais barato, fique mais caro. Mas eu vou te dizer, se você vai entrar, por isso que eu falo, 43% de quem entra no mundo empresarial entra por necessidade, não por oportunidade, já entra sem capital, foi o que eu citei. Eu acho que parece que o maior problema hoje é o capital, porque é o conhecimento e capital, educação, né? Estudo e capital, porque a pessoa ela entende, ela tem o dinheiro, ela não vai jogar fora o dinheiro. Agora, se você não enxerga as coisas, você não tem visão, você não tem capital, você fica no desespero, e o desespero começa uma ação a levar a outra. Então, o contador hoje, ele é o profissional que vai te atender, mas sempre tome cuidado, converse, tenha informações. Nós temos aqui praticamente, aqui no Brasil, quase 500 mil, né, profissionais de contabilidade, e tenho certeza que você achará um que poderá te atender com qualidade, porque realmente temos bons profissionais, eles são preparados para esse tipo de trabalho, e o que você precisa é desenvolver um diálogo, pedir informação. Não chega lá simplesmente, eu quero abrir a empresa. Peça orientação. Não ter vergonha, né, Donizete, de perguntar. Você vai ser o cliente, você que vai pagar a conta, de repente fala, eu preciso de orientação. Então vamos ver. Não abra a empresa. Se você precisar desesperadamente porque tem que abrir, tudo bem, mas se você ainda tem um prazo, entenda primeiro. Entenda. Então isso o contador vai poder te fornecer. Nós temos aí, o contador ele é fiscalizado pelo CRC, né? Cada estado tem o seu. Então, quer dizer, ele tem, como o médico tem lá, o Conselho Regional de Medicina, quer dizer, ele tem que ter ética, ele tem um código de ética, ele tem um código ele tem que ter qualidade técnica, que senão se você fizer uma denúncia ele pode ser punido. Isso é algo que eu participo e vejo na prática, né? Então, quer dizer, quando você está em um profissional que é regulado, você tem aonde se proteger. Então, você parte do pressuposto que se ele é um profissional legalizado, ele tem a obrigação, e é óbvio, o bom senso de te atender bem. Então, é por isso que você tem condições de achar um bom contador. Certo. Quando falamos de formalização,
No final vem os tributos e as obrigações para a manutenção burocrática da empresa. Isso também não tem sido um fator que desanima o empreendedor a regularizar o seu negócio? Então nós voltamos ao que já foi comentado anteriormente. Vamos partir do pressuposto que você abriu a empresa e foi abrindo, montou, peguei, tem um alvará, montei, abri lá, não pode ser que eu não pude entrar. Vou dar um exemplo, você não pode entrar no Simples não pelo seu faturamento, porque o Simples Nacional tem atividades que são vedadas, você tem atividades que são proibidas de entrar no Simples. Né? Então você caiu numa atividade que é proibida de entrar no Simples Nacional, daí você vai falar, puxa, e o que eu tenho de opção? Daí você começa a dissecar o defunto, você fala assim, peraí, quais são as esferas que eu tenho? Federal, estadual, municipal. Pô, federal você começa, tem que pagar tributos, né, sobre o faturamento, aí você tem PIS, COFINS, já foi aí 0,65 de PIS, 3 de COFINS, aí você vai para o imposto de renda, que é sobre o lucro, pode ser presumido ou real, você vai pagar 15% sobre o lucro de imposto de renda, 9% de contribuição social, mais 10% adicional se o lucro mensal superior a 20 mil, né, porque ultrapassa 20 mil do lucro mensalmente, você paga mais 10% de imposto de renda, isso da pessoa jurídica. Né? Aí você vai indo, quando chega no estado, você tem o ICMS, hoje tem a subscrição tributária, então, além disso, você tem que pagar o imposto de circulação, mercadoria e serviço, se você é indústria, você tem que pagar também o IPI, né? Você vai para a prefeitura, você tem que pagar o ISS, tem mais de 64 tributos, né? Estou dando um exemplo, esses são os básicos. Então você começa a ver essa carga tributária e fala, ai meu Deus, como é que eu vou dar conta? Aí o contador te fala, olha, mas agora eu tenho que transmitir um arquivo para o governo, eu tenho data, se eu não mandar isso daí, porque a pessoa acha que antigamente jogava no contador e ele se vira, hoje não. O contador ele faz o cálculo tributário, ele orienta tudo mais, mas a parte contábil, a informação, quem manda a informação para ele, muitas são você, o estoque é teu, não é dele. Okay. Então o estoque tem que estar sendo controlado, o faturamento é seu, não é dele. Então você tem que mandar informações, nota por nota, a nível de detalhe do cliente, o estoque, o movimento, nós estamos indo para esse nível. Então para gerar um arquivo desse e mandar, o contador está desesperado, tem prazo. Aí você vai ter que ficar falando, não, como é que eu trabalho, eu ganho dinheiro, porque o meu pai fica gerando um arquivo, aí você vai ter que contratar alguém, aí você vai dar de cara com uma situação, tudo isso é de cara com uma coisa que está sendo terrível. A mão de obra é desqualificada, você não acha pessoas qualificadas no mercado para te assessorar, para trabalhar para você. Aí vira uma bola de neve. Então, diga para você, a complexidade fiscal tributária, né, e a burocratização, hoje é o maior entrave, um dos que tange ao governo na parte que ele poderia estar nos ajudando. Porque o restante é realmente a educação empresária, somente a educação empresária é que levaria o empresário a ter uma visão do todo, porque isso é apenas uma parte. Não é isso que vai garantir o sucesso dele. Mas é que tem sido um grande fator impeditivo hoje. Então hoje no Brasil a legalização é um caminho sem volta, como você vem dizendo desde o início da conversa, e sem ela o empreendedor não tem como atuar de forma sustentável no mercado. Para podermos fechar nossa conversa, você poderia dar algumas dicas que possam ajudar? Você veio dando desde o início, mas agora no final da nossa conversa, tem algum detalhe, algo mais que você gostaria de dizer para as pessoas? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós falamos assim, uma frase boa que você, uma palavra boa que você utilizou, que é ele poder sobreviver de forma sustentável. Sustentabilidade, hoje é a palavra do momento, em tese é sobreviver. Então, tudo que você planeja, você não pode planejar para o momento, você tem que planejar para o futuro. E eu comparo muito, né, abrir uma empresa a ter um filho. O filho, ele necessita do quê? Duas coisas básicas, um lado emocional e um lado físico. Ele precisa de carinho, afeto, dedicação, bons exemplos. Você, quando for se tornar um empresário, porque o empreendedor vai ter que montar a empresa, hoje não tem como. Né? Então, quando você se torna um empresário, você vai ter que ter a mesma dedicação para a sua empresa. Então, você tem que também ter dedicação, né? Você tem que ter todo aquele carinho, preparo, que é tomar os cuidados iniciais, dar atenção, participar dos processos, entender, fazer um bom plano de negócio para entender as etapas. Então, todo esse envolvimento, você imaginar que você vai largar lá e vai embora para casa, você vai ter que estar lá, né? Lembrando que aí tem um Kikinho, que você também, isso nós trabalhamos aqui no curso, nós vamos disponibilizar depois para vocês na internet,
onde nós falamos o lado pessoal, como que você aguenta essa barra. E tem todo um lado que nós trabalhamos que é o perfil, né, humano da pessoa, que muitos negócios sucumbem não só pela complexidade fiscal e todos os demais, sucumbem pelo estresse do empresário. E chega um momento que ele estressa. Então, se não houver um trabalho também voltado ao empresário, a você é 50% do todo. O todo só existe porque você existe. Se você não se cuidar, se você não estiver bem, pode esquecer o resto. Então, existe um trabalho, você tem que se preparar, tem que estar bem, tem que ter, né, mecanismos de estar bem, vamos dizer assim, saúde física, mental, para que você possa também ter uma dedicação de forma orientada para a empresa, para não perder energia, de forma focada. Então isso precisa de estudo, de preparo, entender, não é fazer faculdade só não, é ler, entender o que envolve o seu negócio, buscar orientação e por último é a parte física, você vai ter que ter capital, você vai ter que investir em bons equipamentos e toda essa parte física, né? Busque boas assessorias, né? Mas eu digo para você, uma vez que você tenha o conhecimento e você esteja focado, o restante à sua volta você vai achar. Só que vamos lembrar uma coisinha, ser empreendedor é ter aquela sacada de transformar em dinheiro. Você pode ser o cara mais preparado do mundo, mas se você não focou algo bom para ganhar dinheiro, então não adiantou nada. Então você tem que ser um bom, foque no negócio, que se você tiver um bom negócio que lhe dê dinheiro, e você tiver esse conhecimento, eu sei que você é inteligente, você não estaria nos assistindo aqui, então eu deixo essa dica. Pense no empreendimento, um empreendimento que realmente seja uma sacada para ganhar dinheiro, faça um bom planejamento, só que é óbvio, você vai entrar nessa jornada, você se prepare para que você realmente possa fazer com que essa oportunidade ela se potencialize, ela não se transforme na maior frustração da sua vida, né? Então é isso aí que eu tenho a dizer. Donizete, muito obrigada por sua presença aqui na Semana Global do Empreendedorismo e nós desejamos para o Donizete, como empresário, também muito sucesso, muita consciência nesse processo de caminhada que ele já tem de sobra, mas... Estamos aí, né, para poder atender essa classe, estamos aí também no Educa Virtual, aí nos cursos nós estamos desenvolvendo aí para aqueles... eu tenho uma paixão por isso, eu vivo para isso, e a minha maior alegria é ver que as pessoas realmente estão conseguindo superar os seus problemas graças a todos esses conhecimentos. A gente sente em você que você ama o que faz e orienta bem as pessoas. E nós gostaríamos que você deixasse um contato seu, um e-mail da sua empresa, para que as pessoas que queiram entrar em contato com o Donizete, ele está aí para vocês poderem conversar. Tem uma empresa especializada somente em suporte, né, até para profissionais de contabilidade, advogados, no processo de abertura de empresas, novos negócios e também para o público final, que é o empresário. Eu vou deixar um site e vou deixar meu e-mail, né? O site é www.praesente, uma palavrinha difícil, né? Vamos soletrar. Então, assim, eu perdi aquele concurso de soletrar, eu fui reprovado, né? Vamos lá. Praesente, então é P de pato, R de rato, A, E, né? S, E, N, T. praesente.com.br ou o meu e-mail ficou à disposição, é Donizete, parece uma palavrinha simples, né? Mas Donizete tem todas as formas de escrever, então é D-O, né? N-I-Z, um Z, um E, um T e um E, Donizete, @Provector, Provector com C mudo, provector.com.br. Qualquer coisa, vocês podem fazer contato aí com o Educa Virtual, de alguma forma eles me acham. Mas desejo sucesso a todos e espero que façam um bom uso desse conhecimento. Fica aí, ele mandou bem, né, soletrando. Gostei, viu, Donizete? Não perdeu. Para vocês que estão em casa, nosso abraço, nosso carinho. Segunda-feira, o Marcelo Carvalho vai conversar sobre as novas gerações no mundo do negócio, no empreendedorismo. Não perca, das 11 ao meio-dia, Marcelo Carvalho. Até mais, gente. Obrigada pela sua presença. Tchau.